Numa iniciativa inédita do tribunal, pela quantidade de amicus curiae inscritos no processo, para que todos os advogados das instituições pudessem expor suas ideias, ao invés de meia hora, cada advogado falou por 5 minutos no plenário do Supremo. Esperamos que essa corte estenda para toda a nação brasileira, que coloque todos os brasileiros a refletirem sobre liberdade, sobre dignidade humana, sobre segurança jurídica. Quando o Poder Legislativo se omite, quando ele marginaliza, quando ele exclui, quando ele discrimina pela omissão, há um vício nessa democracia. E esse vício nessa democracia, resultante dessa omissão, só pode ser sanado pelo Poder Judiciário. É por isso que todas as associações da sociedade civil vieram hoje a esse plenário, para se colocar como vozes dessa minoria que não tem voz no Poder Legislativo, mas que, mesmo sem voz, ou com uma voz muito abafada, tem direitos que devem ser protegidos para que se possa dizer que o Brasil é, sim, um Estado democrático de direito. Sabiamente, a Constituição Federal assegurou a esta Corte este encargo, de deixar de reconhecer direitos pela simples omissão do legislador, que historicamente nesse país se omite na hora de aprovar qualquer lei que venha assegurar direitos a esta população, alvo de tanto preconceito e discriminação. São argumentos de ordem religiosa, são, não sei se medo de ser rotulado de homossexual, ou quem sabe comprometer a sua reeleição. Há necessidade de se firmar o entendimento de que as expressões legais, constitucionais ou infraconstitucionais não podem ser interpretadas com a finalidade de excluir qualquer ser humano do campo da incidência do direito, notadamente quando essa exclusão se dá pela sua condição intrínseca ou pela sua orientação sexual. As estatísticas de violência físicas e morais contra pessoas de LGBT é absurda e indica, sem nenhuma sombra de dúvida, que a ausência de uma legislação protetiva, positiva, combinada com posições de entendimento excludentes, desiguais e não isonômicos, acabam por reforçar a violência de caráter homofóbico. A discriminação por motivo de orientação sexual, de identidade de gênero, é desarrazoada e injustificável e, por isso, proibida segundo o direito internacional. E, para que o Brasil não incorra em responsabilidade internacional e para que os direitos humanos destas pessoas sejam assegurados, muito importante, é fundamental que essa Corte decida pela procedência das duas ações ora in tela, além de reconhecer efeitos erga omnes para a sua decisão. É verdade que há reconhecimentos pontuais, há vitórias pontuais em matéria previdenciária e também numa série de decisões que fazem algumas equiparações. Apesar disso, também há um conjunto amplo de direitos que não são reconhecidos e, mais importante, não há uma equiparação de status. Há uma distinção existencial entre essas duas situações e, portanto, há um menosprezo por parte do Estado que não é aceitável. É notório que evoluímos da concepção hierárquico-patriarcal de família opressora por natureza para, em meados do século XX, chegarmos à concepção de família fusional, a família que se forma e se mantém unida unicamente pelo afeto, mesmo numa época em que o divórcio era proibido, as uniões terminavam e a família terminava num dos fatos se não houvesse afeto romântico, para culminarmos, a partir da década de 80, a família pós-moderna, a família chamada eudemonista. Eudemonista é uma palavra de raiz grega que significa felicidade. A família que se forma e se mantém unida apenas se isso trouxer felicidade ao casal, no caso da família conjugal aqui tratada. É por isso, Excelências, com base nessa evolução do conceito de família, do conceito material de família, que eu defendo em meu manual da homoafetividade, em todos os meus escritos, que a família contemporânea se forma pelo amor familiar. O
amor que vise uma comunhão plena de vida e interesses de forma pública, contínua e duradoura. Os dois únicos amicus curiae que se manifestaram no plenário contra a união civil homoafetiva defenderam que não cabe nenhum tipo de interpretação dos ministros do STF, porque a Constituição Federal não recepcionou essa nova concepção de família formada por pessoas do mesmo sexo. A pluralidade tem limites. E tem limites por diversas razões. Tem limites, excelências, porque na medida em que decidimos nos contratar socialmente em torno de uma carta de conteúdo claramente político, que estabelece e delibera direitos e deveres mútuos e que permitem a nossa convivência, sabemos, portanto, que nos submetemos a algumas demandas, algumas exigências, enfim, a esses tais limites aos quais eu me referi. Para Hugo Sarubi, advogado da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o papel de mudar a Constituição é do Congresso Nacional e não da Justiça. Se a sociedade clama por outra solução, que busque no Parlamento, pois o constituinte originário decidiu de outra maneira. Excelências, lacuna constitucional não pode ser confundido com não encontrar na Constituição aquilo que eu quero ouvir. Não pode, não é possível. Esse julgamento pode ter consequências inimagináveis para todos, se dermos um passo errado. Imagine o fardo de ter que conviver com esta cruz, sabendo que para a maioria do povo brasileiro, Deus criou o casamento quando criou Adão e Eva. Assim como o povo brasileiro não está preparado para a legalização da maconha, assim como o povo brasileiro não está preparado para o incesto, assim como o povo brasileiro não está preparado para a pena de morte, apesar de mais de 60 países já ter a pena de morte e apenas 6 ou 7 ter o casamento homoafetivo. A justiça não pode ser amiga, como disseram aqui. A justiça tem que ser cega, tem que ser surda. Dentro do meu diretório lá da minha cidade, nós temos e respeitamos e incentivamos o movimento, a união estável, mas o casamento não dá para eu chegar para o meu filho e ter que explicar para ele que não é ele que vai colocar o véu. No próximo bloco, você acompanha os votos de todos os ministros que participaram do julgamento. Teses emocionantes, acompanhadas de interpretações jurídicas inovadoras. A adequação da Constituição Federal de 88 com a realidade atual do país. O reconhecimento pelo Supremo da união estável entre casais homoafetivos. É esse o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Você acompanha agora trechos dos votos de todos os ministros que participaram dessa decisão histórica. O primeiro a se manifestar na corte foi o relator do processo, ministro Carlos Aires Brito. Porque nada mais íntimo, nada mais privado para os indivíduos do que a prática da sua própria sexualidade, implicando o silêncio normativo da nossa lei maior quanto a essa prática, um lógico, evidente, autoevidente encaixe do livre uso da sexualidade humana nos escaninhos jurídicos fundamentais da intimidade e da privacidade das pessoas natural. Tal como sobre essas duas figuras de direito dispõe a parte inicial do artigo 10 da Constituição, verbos são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Com o aporte da regra da alta aplicabilidade possível das normas consubstanciadoras dos direitos e garantias fundamentais, a teor do parágrafo 1º do artigo 5º, assim redigido, aspas, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. E o certo é que intimidade e vida privada são direitos individuais de primeira grandeza constitucional, por dizerem respeito à personalidade ou ao modo único de ser das pessoas naturais. Por isso mesmo que, de sua rasa e crua desproteção jurídica na matéria de que nos ocupamos, resultaria brutal intromissão do Estado no direito subjetivo a uma troca de afetos e satisfação de desejos tão in natura, os desejos conduzidos, direcionados para o afeto, para o amor, são
de natureza, né, tão espontânea que o poeta Caetano Veloso, poeta-cantor, bem traduziu na metafórica locução, querendo se referir à libido, ao instinto sexual, bruta flor do querer. Onde queres revólver, sou coqueiro, e onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo, e onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta, e onde voas bem alta, eu sou. E onde pisas no chão, minha alma salta, e ganha liberdade na amplidão. A bruta flor do querer, a bruta flor, bruta flor. É como dizer, se o corpo se divide em partes, tanto quanto a alma se divide em princípios, o direito só tem uma coisa a fazer: tutelar a voluntária mescla de tais partes e princípios numa amorosa unidade, que termina sendo a própria simbiose do corpo e da alma de pessoas que apenas desejam conciliar pelo modo mais solto e orgânico possível, estou falando de pessoas adultas, sua dualidade personativa em um sólido conjunto, experimentando aquela nirvânica aritmética amorosa que Jean-Paul Sartre sintetizou na fórmula de que, na matemática do amor, 1 mais 1 é igual a 1. O ministro Luiz Fux, que votou depois do relator, no segundo dia de julgamento no plenário, abandonou o voto escrito e, na última hora, resolveu falar de improviso. O homossexualismo, ele é um traço da personalidade. O homossexualismo não é uma crença, o homossexualismo não é uma ideologia e muito menos uma opção de vida, na medida em que nós sabemos da existência atual e pretérita de todas as formas de violência simbólica e violência física contra os homossexuais. Mas a homossexualidade, se ela é um traço da personalidade, isto significa dizer que ela caracteriza a humanidade de uma determinada pessoa. A homossexualidade não é crime. Então, por que ser homossexual e por que o homossexual não pode constituir uma família? O homossexual, em regra, não pode constituir uma família por força de duas questões que são abominadas pela nossa Constituição: a intolerância e o preconceito. Por que os homossexuais não podem formar uma união homoafetiva equiparável a uma família? E o que é uma família? O que é uma família no Brasil, quando nós sabemos que a Constituição Federal só consagrou a união estável porque 50% das famílias brasileiras